Prezados amigos, à medida que a Copa do Mundo aparece, vai chegando perto, vamos dizer assim, nós vemos pessoal extremamente preocupado com o que prometeram fazer. Agora, e nós, em relação ao que existe? Eu fiz questão até de mostrar um pouco ali a minha mesa, porque é importante que entendam que eu não sou ignorante nessa área. Concessões de serviços essenciais, etc. Então, tenho base, por exemplo, para andar pelas cidades e ver com perplexidade o desmanche dos cabos colocados junto à rede elétrica, a telefonia, a TV a cabo, etc. É um negócio assintoso, tenebroso e resultado talvez de um contrato nacional que viabilizou essa condição de mau serviço. Então, quem atualmente depende de ligação a cabo, TV a cabo, etc., sente que dia a dia o serviço piora, principalmente numa cidade como Curitiba, que é arborizada. Então, aqui em Curitiba, nós teríamos duas opções, né? Ou arrancamos todas as árvores, ou partimos para redes subterrâneas. Infelizmente, no Brasil, por comodismo ou ignorância de lideranças, só se fala em tarifa. Antigamente, as tarifas, até umas décadas atrás, eram diferenciadas, tinham diversos padrões. Agora, a coisa está mais ou menos entre dois mundos, aqueles dos livres, consumidores livres, eletrointensivos, e o cidadão comum. Então, na energia elétrica, transporte, na televisão, telefonia, em tudo nós vemos a degradação de serviços. É o caso, é só pegar um avião aí para fazer uma viagem, para ver que quando dão um copo d'água e um tabletezinho para a gente aguentar uma longa viagem, já está aparecendo muito que as empresas de aviação, a concorrência desaparece porque, por um fato muito estranho no Brasil, permite-se o oligopólio, o monopólio, o cartel, e assim nós vamos sendo gradativamente prejudicados por empreendedores que usam nosso dinheiro, via BNDES, isenção de impostos, dinheiro das fundações, para depois arrotarem grandeza como pessoas competentes. Aliás, um passo importante nesse processo foi a desmoralização das estatais e a colocação no comando delas de pessoas totalmente inabilitadas, sem motivação, sem entusiasmo, sem disposição para fazer um bom trabalho. Agora, no caso da internet, da telefonia móvel, é até irônico, porque a gente vê o ministro Paulo Bernardo aí falando de boca cheia do G4, da nova geração de telefones, que vai precisar de uma quantidade enorme de antenas nas cidades, que vai levar o Brasil a gastar uma montanha de dólares, porque é óbvio, o pessoal vai querer comprar, quem tiver dinheiro, o telefoninho lá que usa o G4, onde ele funcionar.
Mas nos estádios, na Copa do Mundo, onde estiverem os fifenses, né, o G4 precisa funcionar. Aliás, é uma Copa para gente rica, porque o ingresso no estádio é caro, tudo é complicado, e o povo vai ver a Copa do Mundo pela televisão. Isso se até lá a FIFA não travar também essa oportunidade. Então, nós, idiotas verde e amarelos, né, aplaudimos há uns anos atrás a aceitação disso tudo. O pessoal olha extasiado, pô, mas a cidade está mudando graças à Copa do Mundo. Poderia ter mudado já há muito tempo, não precisava da Copa do Mundo para isso. O governo, há muito tempo, poderia ter baixado os juros e assim sobraria receita fiscal para investir naquilo que nós precisamos. Felizmente, a nossa atual presidente tomou esse passo. Ainda não forçou a redução dos juros nos bancos comerciais. Então, nós continuamos pagando taxas absurdas no cartão de crédito, empréstimo pessoal, coisas assim. E o estímulo ao consumo, em vez de vir pela racionalização bancária, ela está vindo por outros caminhos, via subsídio, e até, ao contrário, bloqueando importações para que a gente use coisas feitas aqui, onde muda a etiqueta e dizem que é made in Brasil, com Z. E assim estamos no Brasil. Então, o que a gente sente é que os serviços estão piorando. Pode ser que agora, né, e nós temos que lembrar que o atual governo é novo, assumiu há pouco tempo, seguindo uma trilha definida pelo anterior, e mudanças de rumo não são fáceis. A gente viu aí na Petrobras o que significava a administração anterior. Então, nessa situação toda, em que o Brasil passa até por um raio-x, graças ao STF, CNJ, OAB, né? Está faltando a engenharia. Nós, engenheiros, por uma timidez incompreensível, não temos tido competência, capacidade de colocar questões técnicas, não simplesmente tarifa. Quando nós falarmos de transporte coletivo, terrestre, aéreo, transporte de carga, energia, água, esgoto, telefonia e tudo, nós temos que falar em termos técnicos e ter sensibilidade social, porque o verdadeiro apoio ao nosso povo é óbvio, parte da educação acima de tudo, da saúde, e para essas duas coisas as crianças precisam de segurança, precisam de boas escolas, bons professores, ensino à distância, né? Todos os recursos que a tecnologia hoje viabiliza para redução de custos, né? Nós vemos aí as emissoras de televisão que são concessionárias, gastando tempo absurdo em programas idiotas, quando elas poderiam, por lei até, para compensar a cada minuto de programa dessa espécie, ter que apresentar 3, 4 minutos de programas educativos, né? Porque é uma indecência, é uma falta de respeito com as crianças, não com os adultos. O problema é educar, é lá na base. E depois vem a gravidez precoce, vem as doenças venéreas de todo tipo, por causa da promiscuidade, da
da mídia porca que a gente vê em horários até de programa infantil. Então, gente, o Brasil precisa ser reinventado, né? Há um excesso de concentração de poder em Brasília. Inacreditável o que essa Constituição de 88 fez. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que lutar para termos, pelo menos nós engenheiros, lutar para que tudo aquilo que depende da nossa profissão seja feito na hora certa, da forma correta, na quantidade certa. Nós vivemos num país onde o planejamento é na base do impulso, da explosão, da improvisação, em cima daquilo que dá mais voto, né? É o Bolsa Irresponsabilidade que manda, né? Nessa desgovernança colossal. Óbvio, a gente sempre tem esperança que as coisas estejam mudando. Afinal, nossa presidente não é analfabeta, mas tem o defeito de ser economista. E sendo economista, com certeza, ela tem dificuldades de entender muitas coisas que fugiram da formação acadêmica dela. Agora, Confea, CREA, institutos de engenharia, tem que ter uma postura mais proativa, mais enérgica, tá? E não simplesmente para dentro de políticas internas, mesquinhas, ver o pessoal colocando questões do tempo do onça e esquecendo que o mundo está em transformação acelerada. O Brasil não pode continuar como está. Nós estamos sempre atrás. E sempre atrás porque a corrupção, os corruptores, os corrompidos encontraram uma forma de se eternizarem no poder, né? De uma forma ou de outra. O que houve, afinal? Muitos livros, aí, eu acabei de ler um 1808, né? E outros de diversas espécies, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, tratam dessa questão, que é uma praga mundial. A corrupção, há 2 séculos atrás, não existia porque o mundo vivia sob monarquia. E na monarquia, quem está no poder se apropria do que bem entende. Então a palavra corrupção era vazia. Com a democracia, com a ascensão do cidadão comum, obviamente nós precisamos de um regramento jurídico institucional onde a honestidade, a seriedade, a competência são extremamente importantes. Então, meus amigos, vejam, por exemplo, os contratos de concessão, né? Procurem influir nas decisões políticas. Eu sei que é difícil, porque a nossa democracia se baseia em dinheiro. Ela foi feita para ser assim. Já a nossa primeira Constituição era da mandioca, agora é da conta suíça, na Suíça, né? Dos direitos de exploração, né? Mágicos que alguns conseguem, até por razões familiares. E isso está sendo uma tragédia para o Brasil. Está na hora de mudarmos isso tudo. Temos uma esperança muito grande nesse julgamento do mensalão, que, no entanto, é uma ponta do iceberg. Há muita coisa que é uma pena que essa equipe do STF não possa se multiplicar por 1000, né, com esse espírito, para julgar tudo que está pendurado no Supremo e assim virmos a ter, num prazo relativamente curto, uma limpeza
ou uma orientação ética de como devemos ser. Lógico, podemos simplesmente entronizar a ética da máfia. Tá? É uma maneira de ser. Quem não gostar, mude de país. Mas se queremos uma ética, vamos dizer assim, justa, com liberdade, com responsabilidade, com seriedade, com civismo, com amor à pátria, com preocupação pelo nosso povo, o STF, na orientação que vimos surgir com o nosso ilustre, não sei exatamente a palavra eminente, coisa assim, mas esse grande brasileiro Joaquim Barbosa teve coragem de colocar. O problema que ele apontou não é só do PT. Ele, infelizmente, abrange outros partidos, só que o Ministério Público, a Procuradoria, não conseguiram enquadrar essa gente como devia. A nossa esperança é que isso venha a acontecer e que o pessoal não aproveite as alianças políticas para criar leis favorecendo o que existe, mas o que pode existir de bom para o Brasil. Essa é uma esperança que não vale a pena perder, né? Temos que manter, porque o Brasil precisa sonhar em vir a ser um grande país.